Olá, o tema de hoje são os 10 mandamentos. Mas o que será que existe ainda para falar a respeito dos 10 mandamentos que justifique um vídeo? Muita coisa. Como nós sabemos, quem acompanha o canal sabe que o universo está estruturado em camadas. Camadas de entendimento, camadas de leitura, né, que vai desde o mais denso até o mais etéreo, até o mais espiritual. E hoje nós vamos ver os 10 mandamentos por uma outra ótica. Talvez possamos ver o segredo, um segredo para além do conteúdo, porque o conteúdo é muito óbvio. E o conteúdo dos 10 mandamentos está muito entranhado dentro da cultura, principalmente a cultura ocidental, mas eu diria que dentro da cultura universal, em termos de conteúdo. Mas vamos parar para observar a forma. Quem acompanha o canal sabe que nós damos muita importância à forma. A Cabala, né, o segredo que a Cabala desvenda é pela forma e não pelo conteúdo. É pela letra, pela maneira como aquele conteúdo é expresso. E não podia ser diferente com os 10 mandamentos. Então vamos ver, eu fiz aqui, né, quer dizer, dentro do Antigo Testamento, do Tanar, né, que é conhecido também como Antigo Testamento, os 10 mandamentos estariam escritos em 2 tábuas, né? Até se vocês olharem a arte, né, pintores e como eles reproduziram, e também o texto fala em duas tábuas. Para facilitar, eu coloquei em uma tábua só, acho que eu vou ser perdoada por isso. Então, vamos olhar, em primeiro lugar, os 10 mandamentos, eles não estão enumerados no capítulo. Eles estão dispersos, né? Então, é um capítulo da fala do Criador, né, a Moisés no Monte Sinai. Isso significa que alguns mandamentos vêm acompanhados de explicação. E sobre essas explicações de alguns mandamentos que nós vamos tratar nesse vídeo. Vamos dar uma olhada primeiro, né, para lembrar? Eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não dirás o nome de Deus em vão. Lembra do dia de sábado para santificá-lo. Honra o teu pai e a tua mãe. Não assassinarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Eu acho que a gente já está pensando em conteúdo, né? Primeiro eu vou destacar esse eu sou. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da servidão. Isso não é um mandamento, isso não é um decreto. Isso é uma declaração de obviedade. Né? Quer dizer, é uma declaração é uma cláusula pétrea. Como é muito espiritual, eu diria que é uma cláusula etérea, energética, espiritual, mas no sentido de cláusula pétrea. Então, é indiscutível. Isso é indiscutível. Não é um mandamento, não é um decreto. Né? Quer dizer, com a autoridade do eu sou teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão ou da servidão, não é um mandamento, é uma declaração de
autoridade, de obviedade, e depois vem os decretos. Não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento tem complemento. Ele tem explicação depois. Qual seria a explicação? Eu vou resumir. Não terás outros deuses diante de mim é o que ficou como a centralização do mandamento. Mas ele tem uma explicação vasta de não cultuar imagens, não reproduzir imagens, não adorar ídolos, não adorar estátuas. Esse segundo mandamento, em Freud, né, eu tenho um vídeo sobre Moisés e o monoteísmo, onde o Freud constrói uma teoria para o antissemitismo. E nesse Moisés e o monoteísmo, o Freud, ele enumera 7 razões para o antissemitismo. Uma delas estaria vinculada ao segundo mandamento. Né? Como assim? Não adorarás estátua, né? Ídolos. Representa o que o Freud chamou em Moisés e o monoteísmo de o avanço em intelectualidade. Essa palavra intelectualidade tem uma questão de tradução do alemão, poderia ser o avanço em espiritualidade ou o avanço em abstração. Geistigkeit, que pode ser intelectualidade e pode ser também espiritualidade, mas a intenção, a conotação é o avanço em abstração. Não adorarás ídolos um divisor de águas no processo civilizatório. É um divisor de águas que tira, né, a adoração a uma divindade sensorial, é o totem, né? Não posso ver a divindade, nem tocar na divindade, nem ouvir, né? Nem chegar perto, nem visualizar. Quer dizer, tira esse conteúdo anterior, primitivo, da divindade ligada a uma estátua, a uma imagem, que seria o totem primitivo, né? E proíbe a materialização da divindade. Não terás outros deuses diante de mim. E o complemento é esse: não adorarás ídolos, não farás imagem que se assemelhe, que diga que se assemelha a uma divindade. Então, e por que essa é uma das razões, segundo Freud, para o antissemitismo? Porque essa passagem, esse salto na civilização foi traumático, foi doloroso, sair do sensorial e ter que abstrair uma divindade, ter que imaginar uma divindade sem o sensorial. Quer dizer, foi um processo, foi uma passagem, um divisor de águas que trouxe perdas, e isso foi atribuído ao segundo mandamento. Tá? O Freud ele não fala isso expressamente. Isso aqui está nas entrelinhas, mas é uma das razões, seria essa, porque o povo judeu, com, né, a declaração dos 10 mandamentos, instituiu esse segundo mandamento que proíbe a divindade sensorial e obriga a humanidade a exercer a abstração de pensamento. Quem quiser dar uma olhada lá no outro vídeo, Moisés e o monoteísmo. Não dirás o nome do teu Deus em vão. Quer dizer, isso aqui é jurar por Deus ou dizer o nome em vão. O nome de Deus deve ser dito dentro de
oração ou dentro de situações de ritual litúrgico, de liturgia, porém existe um nome de Deus, que é o tetragrama, e ele é de fato impronunciável. Né? Ele é soletrado, mas ele é impronunciável. Então, a referência desse terceiro mandamento, deixa eu ver se ele tem... não... Adorando Deus em vão. Esse não tem uma continuação, uma explicação. O quarto, lembra do dia de sábado para o santificar. Então, tem uma grande descrição, né, de quem não vai trabalhar, nem você, nem teu filho, nem tua filha, né? Ficou resumido, lembra do dia de sábado para o santificar. E ele dá como a razão disso, né, o Criador, né, que criou os 10 mandamentos, ele dá como a razão disso o sexto dia, o sétimo dia da criação, que não houve qualquer produção, não houve qualquer, que a natureza foi deixada intacta, sem qualquer perda ou acréscimo. Quer dizer, o sétimo dia da criação, como dia de descanso. Então, lembra do dia de sábado para o santificar. Honra o teu pai e a tua mãe, tem uma explicação, sim, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Reparem que não é amarás pai e mãe, honrarás pai e mãe. Amar ninguém obriga, é no sentido de honrar pai e mãe. Algumas traduções podem querer trocar isso para sensibilizar, mas não é. O original é honra o teu pai e a tua mãe. Quero chamar a atenção que os 10 mandamentos estão em 2 livros da Torá. A primeira versão está em Êxodo 20, a segunda versão está em Deuteronômio 5. Na segunda versão, o mandamento do sábado não é lembra do dia de sábado para o santificar, é guarda o dia de sábado para o santificar. Houve uma mudança de verbo, mas além de haver essa mudança de verbo, houve também a mudança no complemento, que no lembra do dia de sábado para o santificar, o complemento é porque em 6 dias o mundo foi criado e no 7º dia não houve qualquer produção. Na versão de Deuteronômio, quando troca o verbo de lembra para guarda, guarda quer dizer cumprir o descanso, né? Não só lembrar, mas cumprir. Porque você foi escravo na terra do Egito e para lembrar que o Criador te tirou de lá com braço forte, mão poderosa e por isso você deverá guardar o dia de sábado. Lembrar e guardar. Zahor Veshamot, faz parte até de uma oração de Shabbat, Zahor Veshamor Bebur Echad, quer dizer, lembrar e guardar como uma coisa só, é a mesma ideia, guardar é lembrar, mas também cumprir. E o honra teu pai e tua mãe em Deuteronômio tem uma extensão a mais, porque em Êxodo diz para que se prolonguem os teus dias. Em Deuteronômio, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias e para que o seu tempo na terra, né, os seus dias na terra sejam bons. Os outros, não assassinarás, não é não matarás, né? Não assassinarás. Não matarás, existe a legítima, existem casos, legítima defesa, existem, né? Então, não assassinarás, a tradução correta,
não, esses últimos, eles são decretos sem explicação, sem recompensa, sem punição, sem explicação. Faltou eu dizer uma coisa Peraí, só um instante. Eu acho que honra pai e mãe. Tá. Não, mas eu não vou achar agora. Muito bem, então, agora vamos para o segredo, e porque são 2 tábuas, né? Reparem que há uma diferença entre os 5 primeiros mandamentos e os 5 últimos mandamentos, né? Tem uma diferença. Os 5 últimos mandamentos ocorrem aqui no chão, né? É tudo no chão e não tem explicação. Não assassinarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Esse não cobiçarás tem uma continuação. Não cobiçarás o quê? A casa do próximo, a mulher do próximo, o objeto do próximo, mas é dentro do sentido de cobiçar. Então, qual o segredo aqui? É que existe aqui uma hierarquia também. Existe esses mandamentos, eles... olha, isso foi escrito há muito tempo. Isso foi escrito, foi publicado há mais de 2000 anos. Publicado com os recursos da época, né? Tem mais de 2000 anos isso. Quer dizer, se a gente for falar em termos de estilo, isso não é aleatório. Isso é muito intencional, porque tem uma hierarquia que vai do mais espiritual até o mais material. Reparem que os 5 primeiros, já o Shabat, os 3 primeiros são relacionados com a relação com o Criador, depois começa um meio, né, uma mediação entre o plano espiritual e o plano material com o Shabat. Shabat, o sábado, né, o cumprimento do sábado, por ser metade espiritual e metade material. Em seguida vem honrar pai e mãe, que também, de certa forma, são humanos, mas são criadores também. Então, tinha outra coisa que eu queria falar, mas eu não estou achando, e vai ficar então para o próximo vídeo. Então, eu acho que agora dá para pensar os 10 mandamentos de uma forma menos mecânica, né? E olhar que existe uma intencionalidade, existe uma intenção aqui, na forma como ele foi escrito. Na forma, gente, falar em estilo literário há mais de 2000 anos atrás, quer dizer, a forma acrescentando ao conteúdo, o que não está dito no conteúdo, isso dá o que pensar. E aí os 10 mandamentos adquirem uma nova leitura, um novo aspecto.